Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Saúdo a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, em Gravatá, Pernambuco, agradecendo desde já o comparecimento de todos para este estudo e reflexão do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ao tempo em que peço que as venerandas entidades espirituais aqui presentes derramem sobre todos nós as bênçãos do entendimento, do interesse e da boa vontade. Manda-nos dizer a benfeitora Glorinha: nossas dificuldades morais, não obstante sua gravidade, só poderão ser equacionadas com vontade, determinação e conhecimento. Mas ainda assim, surgirão dificuldades e impedimentos, como testes ao nosso interesse de progresso espiritual. Tendo a liberdade de escolher o tema desta reflexão, por absoluta bondade e confiança da direção da casa, sugiro que examinemos as dificuldades na prática da reforma íntima. E talvez você esteja a perguntar-se: por que esse tema? Porque devemos atender o aconselhamento de Joana de Ângeles, a benfeitora Joana de Ângeles, que através do médium Divaldo Franco nos diz: a tua reforma íntima te concederá a paz, porque há nelas e a felicidade que desejas. Então, o pensamento da benfeitora é um sinal de esperança, é um estímulo a todos nós, que sem dúvida alguma desejamos ser felizes, não a felicidade deste mundo terreno, mas a verdadeira felicidade, aquela da qual nos falou Jesus, quando disse: a felicidade não é deste mundo, é do mundo espiritual, do mundo da plenitude espiritual. Quando nós pensamos em reforma, devemos lembrar-nos de um ditado popular, voz corrente, que diz: é mais fácil construir uma casa nova do que reformar uma casa velha. Isto significa dizer que, quando falamos em reforma íntima, vamos ter que fazer um grande esforço para retirar todos os entulhos das imperfeições acumuladas ao longo de centenas, quiçá milhares de reencarnações, mas que ainda teimam estar presente em nós nesta existência. Os impedimentos comuns à reforma íntima, eles podem ser classificados, segundo o confrade Américo Marques Canhoto, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, em íntimos ou internos, que são aqueles decorrentes da própria evolução, tais como a preguiça de todos os tipos e a pouca maturidade psicológica
e, por consequência, espiritual. É verdade que muitas vezes postergamos a nossa reforma com desculpas pueris, banais, simples, que de alguma forma refletem um tipo de preguiça. E, noutros casos, decorre da própria imaturidade psicológica ou pouca maturidade psicológica. Mas o Américo Marques também nos oferece a classificação de fatores ou de impedimentos externos. E ele apresenta 3 impedimentos que ele considera comum como dificuldade à reforma íntima. O sistema de educação em andamento na sociedade que leva à formação de múltiplas personalidades. A vida de competição e seus valores egoístas, que nos deixa sem tempo de olhar para nós mesmos. Estamos sempre vigiando os outros, com aquela grande ansiedade de ultrapassá-los. E o terceiro elemento é que boa parte das crenças religiosas iludem as criaturas a respeito do que nos aguarda no pós-morte. E a esse propósito, o espírito Hermance Dufour dá-nos um grande aconselhamento quando diz: a reforma de profundidade exige devoção integral aos deveres da espiritualização. Então nós precisamos entender que inicialmente nós temos que espiritualizarmos-nos para então proceder à reforma. E esta reforma é uma reforma profunda, é uma reforma séria, muitas vezes demorada. Nós não conseguiremos em uma reencarnação superar todas as nossas dificuldades pretéritas. Claro que não. Lao Tse, filósofo e escritor da antiga China, fundador do taoísmo, dizia que uma longa caminhada começa com um primeiro passo. Há até uma música brasileira que fala: toda caminhada começa com o primeiro passo. E nós reconhecemos que o primeiro grande passo desta caminhada é aquele que foi mencionado por Sócrates e que está escrito no frontispício do Templo de Delfos, na antiga Grécia: conhece-te a ti mesmo. Então, o primeiro passo para a reforma íntima é: eu conheço a mim mesmo? Será que, porventura, eu já tenho plena convicção de que eu sou um espírito imortal? Será que eu já compreendi que a reencarnação é um laboratório de aperfeiçoamento moral e, por consequência, espiritual? Será que eu já estou convencido que estou destinado à felicidade e à progressão progressiva, perfeição, melhor dizendo, progressiva, segundo o meu desejo, o meu esforço? E que tudo isso está alinhado com as leis de trabalho, amor e justiça? Mas você pode estar se perguntando: não existe um roteiro básico que nós possamos utilizar para entender as dificuldades na prática da reforma íntima? Eu diria que sim. Eu diria que esse roteiro inclui, em primeiro lugar, a nossa observação, reflexão e estudo sobre as ocorrências do dia a dia. Nós temos que ter um olhar amplo
180 graus, no sentido de perceber tudo o que nos acontece. O que pensamos, o que sentimos, o que vemos, o que ouvimos, porque em tudo há uma mensagem, há um sentido. O segundo aspecto é nós considerarmos, entendermos que os nossos sentimentos e pensamentos são vibrações irradiadas, tal qual como se fôssemos uma estação de rádio ou de televisão, dispersando no universo tudo aquilo que pensamos e sentimos. Cada pensamento, cada sentimento nosso se dispersa. E esse pensamento, esse sentimento, essa atitude irradiada tem um padrão vibratório específico. E por conta da lei de sintonia ou atração, nós recebemos de volta tudo o que mandamos. E um quarto aspecto que nós devemos considerar é que quando em estado de desarmonia, esse retorno que a lei de sintonia e atração oferece, recebe o nome de dor, de sofrimento, de pena, de castigo, de sorte, de azar, destino. E o pior é que nós atribuímos tudo isso a Deus. Nós culpamos Deus por aquilo que estamos passando, quando na realidade nós estamos recebendo de volta aquilo que emitimos. Usando uma metáfora popular, nós costumamos dizer que em situações difíceis nós devemos usar o chamado pulo do gato. Ou seja, aquela solução que está a carta na manga, que está guardada. E nesse caso, neste pulo do gato, quando nós estamos com vontade de empreender a reforma íntima, nós precisamos analisar o nosso modelo existencial. E quando a gente analisa o modelo existencial, ele deve ser apenas para nós aprendermos. E nós devemos evitar julgamentos e recriminações que o nosso modelo existencial implica na relação com outras pessoas, com o mundo. E o segundo aspecto do pulo do gato é que aquele que deve mudar é o que já percebeu a inadequação existencial. Ele já percebe que dentro dele existem coisas que estão reclamando uma mudança. E aí vem uma pergunta: lutar ou não para fazer a reforma íntima? Muitos encarnados fazem essa pergunta. E ficam a pensar que se vale a pena esse complexo empreendimento da reforma íntima. Será que isso é verdadeiramente necessário? É fato que neste processo da reforma íntima, o sofrimento nos será inevitável, por uma razão muito simples. Porque todos os nossos conflitos externos estarão numa verdadeira ebulição. E não bastará a aparência para concretizar verdadeiramente qualquer modificação substancial. Ou seja, a mudança não pode ser do faz de conta. Nós tentarmos demonstrar externamente o que ainda não conseguimos internamente. Ora, estando preparados para esta grande reforma, assim como o cirurgião prepara o doente para fazer a cirurgia, nós vamos então começar a pensar nas fases processuais dessa reforma, em que nós teremos que remover
estes entulhos morais que o nosso espírito acumulou ao longo de centenas, milhares de reencarnações. E o primeiro dele a ser removido é o excesso de superioridade. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós deixamos a nossa autocrítica adormecida, quiçá ausente. Nós não temos coragem de nos autoavaliarmos. Nós nos sentimos superiores aos demais. De forma geral, as pessoas se sentem isentas de avaliação ou, na melhor das hipóteses, se concedem o benefício da dúvida. E aí, neste caso, ficam com dificuldade ou até mesmo impedidas de reconhecer o próprio erro, de reconhecer suas imperfeições, os desvios de toda a ordem, e que estão aí ocorrendo no cotidiano de cada um de nós. E aqui acontece então algo singular, né? Primeiro, porque não temos a devida coragem de reconhecer os erros e combatê-los. Segundo, porque nós não aceitamos, invariavelmente, quando terceiros apontam esses nossos erros. Quando alguém põe a descoberto um erro da gente, muitas vezes nós não ficamos satisfeitos. Chegamos até a romper amizades por conta disso. O segundo entulho a ser removido, nós chamamos de erro de avaliação. Nós, muitas vezes, ainda que a gente não se considere perfeito, mas a gente se acha menos errado que o vizinho, portanto mais perfeito que ele. Nós não temos ainda a sensibilidade de, no processo de autoavaliação crítico, sério, responsável, não dissimulado, perceber que nós também temos imperfeições, quiçá maiores que a das outras pessoas. Talvez essa seja a chave inicial do insucesso na reforma íntima. Por uma razão muito simples. A persistência de cada um de nós no descobrimento dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, dos nossos erros, aumenta consideravelmente a possibilidade de êxito no combate a essas imperfeições. Por uma razão simples. Somente aquele que conhece, que sabe os males que possui, pode curá-los. Chegando-se à conclusão, então, que a ignorância é um sério entrave na renovação interior. Ignorância no sentido do desconhecimento, de ignorar. Que muitas vezes pode ser uma coisa pensada de cabeça própria. A gente não tem como atribuir a terceiros. O terceiro entulho que nós devemos remover são os pensamentos e sentimentos equivocados. Lembra que inicialmente nós falamos na lei de sintonia e de atração. Forças negativas produzem reações similares. Pensamentos equivocados e sentimentos equivocados atraem pensamentos e sentimentos nesse mesmo diapasão. Cultivar maus sentimentos cria um universo contraproducente ao encarnado ou reencarnado. Atrapalha sobremaneira o nosso processo de reforma.
abrindo o coração para o bem, a gente vai tecer condições para o envolvimento positivo. Quando nós estamos na prática do bem, quando nós estamos alinhados com as leis de Deus, quando nós estamos absolutamente convencidos da prática do Evangelho de Jesus, a gente cria uma atmosfera positiva. E aí, nesse momento, a gente se desarma. E surge a possibilidade de a gente ouvir uma crítica sobre um equívoco, uma imperfeição nossa, sem ficar aborrecido, chateado. A gente consegue estabelecer diálogos nesse sentido, acerca dos problemas que nos cercam. E com certeza o nosso modo de agir será muito mais sereno, muito mais efetivo, muito mais justo. O quarto entulho a ser removido é o medo da verdade. Esse é algo que está presente na grande maioria das pessoas. E quando essa verdade é apontada por terceiros, aí vira uma tragédia. Depois que a gente consegue realizar com seriedade e serenidade a nossa autocrítica, identificar os nossos erros, nós passamos por uma fase que é o do agir com sinceridade. Agora, nós só vamos agir com sinceridade se nós não tivermos medo da verdade dessas imperfeições que nós descobrimos no nosso processo de autocrítica. Uma coisa é certa, não adianta auto-enganar-se no processo da reforma íntima, porque se nós fizermos isso, primeiro, ela não será autêntico. Segundo, nós sofreremos as próprias consequências. Essa sinceridade que nós devemos desenvolver, essa boa vontade, prevê a vontade de ouvir críticas para solucionar os problemas. Não com sentido de retorção, que significa refutação, objeção, ou com sentido de revanche, não. Nós vamos ouvir as críticas que eventualmente se façam à nossa pessoa como uma forma de ajudar no nosso processo de correção das imperfeições. Chico Xavier dizia algo muito interessante. Perguntaram certa vez para ele: Chico, quando as pessoas falam mal de você, o que é que você faz? Ele respondeu: se o que dizem for verdade, eu me esforço por corrigir, agradecendo ao que disseram. E se for uma inverdade, eu simplesmente esqueço. Ora, considerando que somos seres imperfeitos, evidentemente que em algum momento alguém vai perceber uma dificuldade nossa, um erro nosso. E por falar em erro, o quinto entulho a ser removido são os erros do passado. A gente precisa entender que a gente tem uma bagagem multissecular de erros e mazelas que o espírito traz consigo ao longo do processo evolutivo. A misericórdia divina já coloca para a gente o véu do esquecimento para facilitar o nosso não sofrimento, mas de alguma forma as nossas tendências na presente reencarnação sinalizam muitas vezes, na maioria das vezes, o que nós já fizemos no passado. Isso é fato. Agora, os erros do passado, eles têm que ficar no passado. O primeiro grande esforço é não cometê-los na presente existência. Porque se eu ficar eternamente num processo de me culpar, de uma eterna culpabilidade, até com os erros do presente, eu não vou conseguir fazer
a minha reforma íntima. Ficar com esse sentimento de culpa, principalmente dos erros cometidos nessa existência, não vai me ajudar em nada. Não se trata de uma desculpa nem de uma justificativa excludente, mas é apenas um entrave nesse progresso, nessa luta do progresso interior. O sexto elemento a ser examinado, aí já não é mais um entulho, é a qualidade da fé. Ele só será entulho se for uma fé frágil. E a fé pode se constituir um obstáculo implacável nesse processo de reforma íntima. Nós precisamos examinar o tamanho, o peso do nosso apego aos valores cristãos. E entre esses valores cristãos, está a fé. Ora, sem fé não há força interna que seja capaz de nos levar a esse combate, esse áspero combate que vamos travar conosco mesmo, cujo objetivo é produzir uma reforma eficaz, uma reforma íntima. A esse propósito, vale a pena recordar o benfeitor Emmanuel, lá na questão 354 da obra O Consolador. O que nos diz o benfeitor de Chico Xavier? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Ele não fala apenas da certeza, ele diz que é uma certeza luminosa. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. É nós nos convencermos do nosso DNA divino. Nós precisamos nos convencer disso. O Emmanuel diz: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Olha que interessante. Há uma diferença entre dizer eu creio, eu acredito, e eu sei. Porque o eu sei implica em que estes valores já fazem parte do meu espírito, já fazem parte de mim mesmo. Que são valores racionais e que eu só vou poder me apropriar deles pela qualificação dos meus sentimentos. E o Emmanuel diz ainda: essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. E sabe trabalhar sempre. O advérbio de tempo aí é forte, sempre. Intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. O processo de reforma íntima implica em momentos de dor, de sofrimento? Sim, sem dúvida. Mas nós temos que pensar sempre na relação custo-benefício. Veja que quando nós somos crianças, nós sofremos muito para tomar uma vacina. Que aquela espetada da agulha, aquela injeçãozinha da vacina, aquilo é um terror.
mas os benefícios que aquilo produz. Assim também a reforma íntima. A gente precisa, sempre pensar na relação custo-benefício. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu vou recorrer à benfeitora Joana de Ângeles, quando ela diz que tudo é passageiro. De perto a vida é uma tragédia, de longe é uma comédia. Daqui a algum tempo irás rir de todos os dramas que criastes, pois tudo passa. Tudo. Ou seja, o que Joana está querendo nos dizer? Que talvez agora, no afã desta luta de melhoria interna, de reforma íntima, a gente se desespere, sofra, chore, sinta muita dor, principalmente a dor moral. Não está falando aqui de dor física, mas de dor moral. Mas lá na frente, bem lá na frente, depois que nós ultrapassarmos essa fase e conseguirmos vencer a imperfeição contra a qual estávamos lutando, ela vai dizer que aquilo que era uma tragédia no agora, lá na frente a gente vai perceber que era uma grande comédia. Porque muitas vezes a gente cria dificuldade onde não tem. E cria dificuldade, às vezes, para escapar do processo. Nesse processo de reforma íntima, eu encontrei uma historinha singular, curtinha, de um mestre e um discípulo que caminhavam. Em determinado momento, o discípulo perguntou: mestre, o que significa trabalhar em si mesmo? Mesma coisa que dizer: mestre, o que significa eu fazer minha reforma íntima? Ao que o mestre respondeu: significa deixar de esperar que os outros mudem. Eu achei fantástico. O segredo da reforma íntima está aí. Muitas vezes nós queremos que os outros mudem, mas nós não mudamos. Trabalhar em mim mesmo é aceitar-me como eu sou, lutar pela minha melhoria, fazer esforço, muito suor, muita luta, quiçá lágrimas, mas na relação custo-benefício, o meu futuro, o meu porvir, será infinitamente melhor. Existem dificuldades para a reforma íntima? Sim, sem dúvida. Elas podem ser ultrapassadas todas. Precisamos de fé, de esforço, dedicação e coragem. Simples assim. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz, com Jesus. Um forte abraço.